Folheando o álbum da família De Cash, a gente vê passar a história de Londrina. Os pioneiros da Terra Vermelha que chegavam de todas as partes do país, principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Nordeste. Vinham também imigrantes do Japão, os primeiros a chegar, e de 30 nações europeias, principalmente italianos, alemães, espanhóis, portugueses e poloneses. Nos primeiros anos, Londrina era uma Babel. Naquela confusão que era Londrina dos primeiros pioneiros, uma coisa todos entendiam. Era preciso mantimentos, ferramentas e utensílios. E entre aqueles imigrantes, havia alguns libaneses com vocação ancestral para o comércio e os serviços. Um deles foi Davi De Cash, que montou uma das primeiras casas comerciais da cidade, a Casa Central, na esquina da Avenida Celso Garcia Cid e Duque de Caxias, que na época se chamavam Avenida Paraná e Rua Emmental. Esta foto mostra o dia da inauguração da loja. E esta outra, a casa onde a família morou, na Rua Mato Grosso. Davi De Cash chegou em Londrina em 1931 e no ano seguinte fixou residência na cidade com Dona Jamile, com quem teve 5 filhos, uma mulher chamada Nadir e 4 homens, Nelson, Nilo, Norton e José Mário, todos comerciantes na cidade. Davi De Cash foi o fundador, em 1937, da Associação Comercial e Industrial de Londrina, entidade que presidiu por um longo período. Esta cadeira e esta escrivaninha ele mandou fazer justamente para trabalhar na ACIL em sua primeira gestão no ano de 37. E esses móveis estão hoje aqui no Museu Histórico de Londrina. Seguindo os passos do pai, José Mário optou pelo ramo da hotelaria e é proprietário de um dos mais modernos e conceituados hotéis da cidade, o Cedro Hotel, na Avenida JK. É dele também as conhecidas lojas Pé Quente e Adriana Calçados. Na verdade, todos os filhos herdaram do pai a vocação para os negócios. Nós estamos aqui com os filhos do pioneiro Davi De Cash, o Nilo De Cash, que há 28 anos é proprietário de um curtume aqui em Londrina, e o Nelson De Cash, que se enveredou pelo ramo da construção civil. Bom, Nilo, o pai de vocês foi um dos primeiros comerciantes de Londrina, né? Sim, meu pai veio para essa região em 1931 e já com a finalidade de construir uma casa de comércio. Enquanto ele tinha um comércio em Cambará, e depois transferiu-se para cá em 32, já com minha mãe, e teve uma casa de comércio. Quer dizer, a família era de Cambará, então? Não, ele estava em Cambará, meu pai nasceu no Líbano e minha mãe nasceu em Niterói, filha de libaneses, mas nascida em Niterói. Então eles estavam em Cambará com loja e em 31 ele veio, comprou o terreno, em 32 estabeleceu um comércio aqui em Londrina. E ele chegou a trabalhar assim com que ramos de atividade? Olha, basicamente meu pai era comerciante. Se bem que na época se fazia muita coisa, era uma cidade que estava se abrindo, era uma região que se abria. Então ele teve fazenda, teve outras atividades. Bom, Nelson, e teu pai era de uma personalidade forte? Como é que ele era? Já pela sua origem, que ele já veio do Oriente, já com 18 ou 19 anos, quer dizer, jovem ainda, ele nasceu numa cidade que é Biblos, que já tem uma cultura de milenar. E ele estudou num colégio cristão em Nazaré, na Palestina. E de lá ele veio para cá já com aquele caráter, aquela formação, não só de tradição árabe, mas também trouxe uma certa cultura. Então ele já não era um imigrante normal que vinha como fazer novamente a vida aqui. Ele já veio com uma certa cultura e já veio com um desiderato para cumprir aqui no Brasil. E aqui ele tinha uma fibra que hoje nós não encontramos mais nos jovens lá. E mesmo em nós, quer dizer, ele com a idade que nós temos hoje, ele viajava para o sul do Mato Grosso, trazia aqueles bois marruá, ele saía, deixava o comércio a cargo da minha mãe e nem sabia quando voltar, porque naquela época não existiam estradas, não existia nada. E
E hoje, quando nós saímos de casa, se não telefonarmos à noite para casa, a mulher já bate em desespero. Eles ficavam meses para trazer esse gado que aqui não tinha, naquela época não tinha ainda uma pecuária aqui em Londrina. E é um exemplo que eu estou dando. E ele tinha essa fibra, essa vontade de vencer, e coisa que nós não temos, mas ele conseguiu transmitir aí para os filhos e para os que o conheciam esse amor que todos nós temos por Londrina. E a mãe de vocês, Nilo, também tinha essa garra, pelo jeito, né? A minha mãe era uma figura, ela também tinha uma disposição para comércio, para trabalho. E tem uma recordação assim muito profunda da minha mãe. Minha mãe tinha realmente uma garra pela família, que ela era fanática. Os melhores filhos do mundo eram os dela. Em segundo lugar, eram os amigos dos filhos dela. Ela era realmente fanática pela família. O que Dona Jamile conta, assim, de quando chegou a Londrina, né, dos primeiros tempos? Você se recorda de alguma coisa? Diversos fatos, até... Isso era comum entre os que estavam na época aqui em Londrina. A abertura das primeiras picadas, as ruas, os animais que ainda atravessavam e frequentavam a cidade, soltos nas ruas. Minha mãe contava de que muitos bichos selvagens, às vezes eram por muitas famílias amestrados ou domesticados e conviviam soltos nas praças, nos quintais das casas. Essa era a coisa mais antiga que se falava de Londrina. Fora isso, toda a construção da cidade, que os antigos, junto com meus pais, participaram, a gente ouvia muito. E é interessante porque nós quase que vivemos a parte dessa evolução. O Nelson, que é bem mais velho do que eu, então ele viveu muito mais isso. Mas ele quase participou também da formação da cidade. Nós temos quase a idade da cidade. Legal, Nelson, você se lembra de algum fato assim que teu pai e tua mãe contavam no início, de quando eles vieram para Londrina, para complementar? Bom, quando meu pai veio, eles vieram eles vieram de Cambará para cá. Eles iam montar um comércio em Jataizinho, em Jataí naquela época. Mas quando ele viu essa movimentação que os ingleses estavam fazendo aqui para colonizar aqui e fundar a cidade de Londrina, ele achou que seria melhor vir para Londrina, que aqui teria mais chances de desenvolvimento. E o fato que eu posso contar é que ele construiu uma casa que foi uma das primeiras cobertas com telha, que antigamente só tinha de palmito, era no início de Londrina. E a madeira usada foi desdobrada da própria data, da próprio lote. E um dos esteios, como era de madeira nobre, se conservou depois de tanto tempo. Quando essa casa foi demolida, esse esteio foi guardado e hoje está lá no museu, no Museu Histórico de Londrina, da Universidade de Londrina. E o que ele conta é que Londrina não tinha nada. Minha mãe veio lá de São Paulo para Cambará, de Cambará para cá, então não estava acostumada ainda com esse sertão que era Londrina, quer dizer, era Mata Virgem mesmo. E ela conta que os meus tios, né, a própria mãe dela, achavam que isso aqui era o fim do mundo, ela morar aqui. Não sabia que Londrina tornaria essa cidade pujante que todos nós gostamos hoje. Nunca se imaginava uma coisa dessa, né? Bom, Nilo, e vocês, pelo jeito, assimilaram bem os ensinamentos do pai, né? Tua profissão hoje tem a ver alguma coisa com esses ensinamentos, com essa garra do teu pai? Não sei, meu pai sempre transmitia pelo trabalho. A imagem de que é trabalhando que se consegue e o conceito de formação de família. Isso sim, eu acho que foi um ensinamento da própria maneira de ser e de viver, da filosofia de vida de meus pais. E nesse aspecto eu creio que sim, foi transferido com muita intensidade. Eu sempre me recordo nas colocações que meu pai fazia com relação às tratativas na área empresarial. E a gente procura de alguma forma tentar assimilar isso e praticar. Mas eu acho que isso é normal, que a gente é fruto do meio
e esses ensinamentos a gente traz de formação. Bom, é claro que todos os londrinenses têm uma participação importante no desenvolvimento da cidade, mas acredito que ser filho de um pioneiro como o seu Davi Dekesch realmente é motivo de muito orgulho para vocês, né, Nilo? Olha, eu tenho muito orgulho do pai que tive, da mãe que tive. Não sei só se pelo fato de eles serem pioneiros, talvez não. Eu tenho realmente uma satisfação, uma lembrança, uma recordação e um orgulho muito grande de ser filho de Davi Dekesch. Nelson Dekesch é o segundo filho de seu Davi. É casado e tem 4 filhos. Nilo, que é o terceiro filho, também se casou e tem 2 filhos. Passa a maior parte do tempo na curtidora Igapó, que mantém há quase 30 anos. Nilo Dekesch foi também, a exemplo do pai, presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina. Entre as homenagens à família estão a escola do Parque Ouro Verde, que leva o nome do pioneiro Davi Dekesch, e o conjunto habitacional Jamile Dekesch. Os Dekesch são o retrato de uma família típica de pioneiros londrinenses. Vieram para fazer vida nova, serviram aos outros, participaram da vida comunitária e honraram a Terra Vermelha que os recebeu.